Fala, meus irmãos de camisa, mais novidades pra vocês sobre o nosso Botafogo. A temporada de reforços começou, vou passar em primeira mão pra vocês porque tem mais jogador no radar do Botafogo. Muita informação em primeira mão, mas antes se inscreva, deixa o like e compartilhe. E assim que acabar a matéria, eu volto pra atualizar vocês com todas as informações. Domingo tem Botafogo e Santos, ao vivo na Globo. O Botafogo estava cheio de desfalques na última rodada. Deve ter agora a volta do Savarino. Treinou, não tem lesão. Barbosa e Marlon Freitas voltam depois de cumprirem suspensão. E Alex Telles e Danilo voltaram a treinar com bola essa semana, mas não estão confirmados ainda para o próximo jogo. Quem está firme no time titular é o volante Nilton. O que no teatro simboliza a comédia e a tragédia, para o Nilton é um lembrete diário de que as decepções são parte inevitável do caminho até as alegrias. E a Melissa chegou para simbolizar uma das fases mais doces que ele já viveu. O que mudou em você ser pai? A gente passa a ver o mundo de outra maneira, é muito bom, principalmente ser pai de menina, né? Eu gosto muito. Antes de nascer, ela já tinha ganhado um presente. O gol que o papai fez no jogo contra o Bragantino, o primeiro e, por enquanto, único dele pelo Botafogo. Nilton sai comemorando! E eu venho acompanhando, eu já estava em mente, se sobrar para mim eu vou bater no gol, né? Fazer gol não é a missão principal de um volante, mas Nilton tem se destacado nesse Botafogo em turbulenta reformulação, que perdeu jogadores importantes no setor dele, como Gregory. Como é que você lidou com essa responsabilidade de substituir o Gregory? Já aprendi muitas coisas com ele diariamente nos treinamentos. Quando a oportunidade bate na porta, a gente nunca sabe quando é, então a gente tem que procurar estar o mais preparado possível. Nilton sempre soube esperar. Sem ter passado por divisões de base, começou a carreira apenas aos 18 anos. Falando em dificuldade, durante a pandemia, você talvez tenha vivido o momento mais difícil, né, da sua trajetória. Como é que foi aquilo ali? Eu ainda estava atuando pela Jacuipense e eu morava com minha mãe. E aí chegou um momento que pararam de pagar, né? E eu tinha um amigo que o pai dele era encarregado de uma empresa lá de Salvador, que realizava obras, né? E aí ele me ofereceu um trabalho lá, e aí eu aceitei. O celular sempre na cintura, eu ficava na esperança de receber uma ligação e o diretor da Jacuipense me liga e falou: não, a gente vai começar a voltar aos treinos, pode se apresentar que você vai estar no profissional de novo. Logo depois do retorno, foi descoberto pelo Botafogo. Ano passado, quando as chances foram escassas, teve outro teste de resiliência e encarou o empréstimo para o Criciúma pelo lado positivo. Um passo de cada vez foi conquistando espaço. Eu tenho certeza que talvez se eu não passasse por tudo que eu passei hoje, eu não estaria aqui hoje forte da forma que eu sou. Então, é só gratidão a Deus por tudo mesmo. O Botafogo contratou duas das maiores promessas do futebol sul-americano nessa idade, o Montoro e o Barreira. O Barreira é um jogador que é a camisa 10 da seleção colombiana, o Montoro camisa 10 da seleção argentina. É um jogador muito qualificado. Eu acho que em questão física, o Barreira inclusive está na frente do Montoro, porque ele é mais alto, porque ele é mais forte. Então eu não tenho dúvida, cara, que esse jogador, se ele tiver tempo, se ele tiver adaptação, se ele tiver incluído dentro de um sistema em que o Ancelotti consiga aproveitar as valências dele, ele vai entregar para o Botafogo. É muito bom jogador, habilidosíssimo. E o jogo contra o Ceará deu um ânimo a mais, não só para a torcida, é claro, o Veneném matematicamente falando, mas também para o brilho dos jogadores do Botafogo. O Jefinho deu uma declaração ali pós-jogo falando do Ancelotinho. Ele diz, ele é um bom treinador, ele é um cara jovem, mas é um bom treinador. O negócio foi o planejamento. Ele até faz uma crítica aberta ao planejamento de forma breve, assim, foi muito sincero. O Jefinho tem essa questão, ele é um garoto muito sincero e fez um golaço. Agora, pra mim, tem uma boa notícia na temporada, demorou, mas aconteceu, que é o Santi Rodrigues. Ele tem sido a grande esperança, o grande poder de fogo no Botafogo e a esperança pro coração do torcedor daqui até o final do ano em pegar essa vaga na Libertadores direta, né, Vene? Fernandinho, um bom desempenho do Santi, ele não surpreende. Surpreendeu porque demorou até um pouco mais do que a gente imaginava para acontecer. Mas é um jogador que, obviamente, a gente também tem que levar em consideração todo o contexto desse time, do planejamento do Botafogo. O que o Jefinho falou não é segredo para ninguém, todo mundo já sabe. Embora ele tenha feito uma crítica em ser jogador do Botafogo, mas é óbvio que os próprios jogadores do Botafogo sabem que o planejamento do Botafogo não foi ideal para a temporada. Dito isso, a vitória em cima do Ceará foi extremamente importante para recuperar a autoestima, para recuperar a confiança dos jogadores, porque de fato a gente está falando de um Botafogo que investiu muito alto
Então ficar na Libertadores é o mínimo que a torcida espera. E a torcida tem o direito de cobrar. Só que eu acho que no fim das contas, apesar disso tudo, o Botafogo vai para a Libertadores. E aí você tem que começar a aprender com os erros. E aí você já começa a planejar desde já. Porque a temporada ano que vem vai começar muito rápido. Então, tem a Libertadores que é importante ano que vem, mas antes você tem que conseguir essa vaga. Como você vai conseguir essa vaga? Desempenhando bem, pelo menos dentro de casa. Aí você vê o Botafogo, Pedrosa. O Léo Link foi um cara que, com todos os problemas que aconteceram no gol, ele entrou e deu conta do recado, tá? Sim. O Barbosa voltando só estava fora por conta de suspensão. Marlon Freitas, a mesma coisa. Pelo lado direito tem o Vitinho, que é um jogador de seleção brasileira, convocado nas últimas convocações. Pelo lado esquerdo, a boa notícia do Alex Telles, que está na foto aí, já está pronto para voltar. A gente não sabe em quanto tempo, mas uma hora ele vai voltar. Aí tem o Marçal, que é um cara que tem sido uma peça importantíssima e, obviamente, é o substituto. E o Cuiabano, um jogador muito importante, que também pode jogar de ponta esquerda. E isso é muito importante. O Nilton, que é um jogador que cresceu muito nessa temporada e que se ele se ele fosse internacional, todo mundo já estava dando moral para ele, tá? É um jogador com muita qualidade, o garoto Nilton. O Santos, que tá jogando uma barbaridade. O Savarino podendo voltar. O Danilo podendo voltar. Sim. O Cris Ramos, que pelos minutos que ele tem uma quantidade de gols bem interessante. Dá pra você ter uma expectativa de final, de reta final positiva pro Botafogo. Tem o Tuco Correia, tem o próprio Jefinho, que entrou muito bem. Tem muita gente assim. Cara, o elenco do Botafogo não é ruim, gente. O elenco do Botafogo é um bom elenco. O que tá faltando é justamente o retorno dessas lesões. O planejamento que foi sucateado durante a temporada, ele tem que começar a parar de respingar nesse time. O trabalho do Ancelotti, ele tá ganhando um pouco mais de tempo, apesar de ter altos e baixos, mas o Botafogo tem que fazer de tudo para ficar entre os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. E tem condição para isso. O próximo jogo do Botafogo é contra o Santos, correto? Contra o Santos, domingo. Cara, desculpa, com a fase que o Santos vive, tem que ganhar 3 pontos. O Botafogo não pode pensar em perder pontos pro Santos dentro do Nilton Santos. Então, assim, cara, eu acho que o Botafogo tem tudo para fazer um final de ano muito mais feliz e alegre do que foi o ano inteiro. Eu também acho, terminando classificado para Libertadores. Vamos lá, meus irmãos, vamos lá que tem muita informação para vocês. Vamos falar sobre reforços, sobre renovação, sobre jogador. Cara, é muita coisa. Mas antes, vamos começar aqui falando sobre as voltas, tá? Ao elenco. As voltas ao gramado, porque o Savarino tá de volta contra o Santos. O Alex Telles e o Danilo ainda é tratado com cautela, treinando com bola separadamente, tá certo? Mas não quer dizer que eles vão já jogar contra o Santos. Porém, acredito que no próximo jogo, depois do jogo contra o Santos, eles apostam estar voltando aí a campo com a camisa do Botafogo. Tem o Arthur Cabral também, que tá de volta. Eu sei que tá jogando mal, cara, mas querendo ou não é muito reforço para nós, tá certo? Se o Botafogo tem o elenco completo para a temporada, se não tivesse essas lesões, essas baixas, o Botafogo estava muito mais longe, era um G3, um G2, poderíamos até estar brigando, né, por o título. Porém, o que atrasou muito o Botafogo foi a questão de quando tínhamos um plantel completo, o treinador preferiu usar reservas, por exemplo, colocou jogadores que não devia contra o Vasco, entre outros e outros jogos que vocês sabem, tá certo, galera? Outra informação para vocês aqui, antes de falar sobre o jogador que o Botafogo está querendo contratar. Lembrando, galera, ontem eu trouxe a informação que o Botafogo estaria tentando contratar, observando, na verdade, o Júlio Fidelis, lateral direito do Fluminense. Isso aí ocasionaria em quê? Em uma possível venda de um dos nossos 2 laterais direito, tá certo? Então, não sabemos qual dos 2 vai ser vendido. Provavelmente o Vitinho deve ser negociado, porque valorizou muito. E o Botafogo vai precisar da grana. E assim, ele é assim insubstituível, tem muitos laterais bons no mercado, o Botafogo, porém, defensivamente, ele é muito, mas muito bom. Se ele tivesse, se ele fosse bom de ataque, igual ele é bom defendendo, cara, é um dos melhores laterais do mundo hoje, tá certo? E vamos lá. Renovação de Raul, tá? O Botafogo renovou. Então o Botafogo tem apenas 3 jogadores agora em fim de contratos. Tá? Então aqui tá marcado com um asterísticozinho, ó, que é o Mastriani, vai deixar o Botafogo com certeza. O Marçal também vai deixar o Botafogo, tá certo? Cadê? Deixa eu só procurar aqui, ó. Cuiabano, que já é do Nottingham Forest. Vamos lá. Cadê? Cuiabano, tem o Marçal. Tem que procurar aqui, cara. É complicado, né? Cadê o Marçal? Aqui, ó, Marçal. Não tá marcado com um asterístico, mas a renovação do contrato dele não vai acontecer, acredito eu. Ele deve pendurar chuteiras ou ir para outro clube. O Botafogo não vai renovar. Até pelo histórico de lesões, pela idade, pelo desempenho. Apesar dele... Cara, ele é um cara que, assim, realmente... Ele casou com a camisa do Botafogo, tá certo? Mas já não é mais tão utilizável. Então, ó, Botafogo
provavelmente não vai ficar com o Marçal vai sair. Temos também a possibilidade Bom, o Cuiabano vai sair, a gente sabe, né? O Cuiabano já tá aqui. Tem também a possibilidade do Vitinho, mas o Vitinho, ó, é até 2029, tá vendo aqui o contrato deles? Então, o que acontece? Botafogo renova contratos, amplia multa, amplia salário, para se caso vierem tentar contratar, pagarem muito mais, tá certo, galera? Tem muito jogador aqui que vai deixar, Mastriani, Marçal, o Newton tá aqui também. Cara, eu queria muito que o Newton fosse embora, o Botafogo trouxesse 2 bons volantes de verdade ali que mandasse no meio campo do Botafogo. Provavelmente o Alan também, pode ser que deixe o Botafogo agora, tá certo? Ele encerra o contrato no fim do próximo ano, mas pode chegar propostas do Botafogo negociá-lo. Tá, galera? Tem muito jogador que pode deixar o Botafogo, a gente não sabe ao certo quem. Galera, agora eu vou falar aqui pra vocês sobre aquela questão do reforço, né? Então, assim, ontem saiu uma matéria que o Botafogo estaria tentando negociar com o goleiro Facundo Cambeses, goleiro do Racing, que jogou ontem até contra o nosso rival Flamengo. Então, assim, não sabemos sobre valores. Aqui no Transfer Market, ele diz que ele vale 1,70 milhões de euros, né? E ele tem 1,86 de altura. Cara, é o que muito me deixa intrigado. No futebol de hoje, a altura de um goleiro conta muito, cara. Conta e conta muito. Certo? Cara, é bola... como é que podemos dizer? Com muito mais efeito. É bola mais alta. É batida mais colocada na parte de cima. Então, se um goleiro, mesmo ele sendo... É aquela questão. Se ele for baixo e souber se posicionar e tiver um bom... como é que podemos dizer? Uma boa elasticidade. Um bom salto. Cara, top. Mas se for um goleiro que joga 2, 3 jogos e... cara, depois começa a falhar 2, 3 jogos também, cara, não compensa. 1,86 de altura não é um goleiro tão alto, tá certo? É alto, é um pouco acima da média assim, vamos dizer, a média hoje é o quê? 1,85? Quase isso, né? A média da maioria, não sei, depende do lugar também. Mas pra goleiro eu acho que seria interessante a partir de 1,93 pra cima, tá certo? O Botafogo precisa de goleiros assim. Facundo Cambeses é um bom goleiro, se mostrou ontem contra o Flamengo. Cara, mas não encanta, tá certo? Pode ser que contrate, não sabemos pra quê, se vai ser pra ser um reserva, pra ser titular. Pode ser que o Botafogo negocie realmente agora o Léo Link, tá acabando a temporada. E o Botafogo já tá trabalhando pra trazer jogadores. E também cara, janeiro já começa o Brasileirão, tá certo? É em janeiro, então o Botafogo já fez reuniões e o John Textor trabalha a todo custo para que não vaze informações nenhuma sobre o Botafogo. O Botafogo vai precisar de 350 milhões, é por isso que vai acontecer vendas, tá certo? Que é pra começar o ano brigando por alguma coisa. Então, assim, eu espero que o Botafogo use o Carioca como, cara, tem que ir pra cima, tem que ir pra dentro, velho. Nos primeiros jogos mais simples, coloca a molecada ali, né? Mas não faça igual fez nesse ano pra gente não se classificar, porque não foi. Não íamos classificar pra Copa do Brasil porque ficamos em nono no Carioca. Então, assim, é lamentável também essa postura aí do Botafogo. Então o Botafogo vai ter que jogar bola, prepara esse moleque. Cara, tem o Kadir também que joga muita bola. O Botafogo prepara o moleque, se possível para uma venda, para dar um desafogo a mais à torcida, ao elenco, ao clube, principalmente financeiramente. O Botafogo tem que pensar nisso, tá certo? Então algumas informações para vocês de hoje. Que Deus te abençoe, você que chegou até aqui. Encontro vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto. E é nóis.